Olá, gente, tudo bom? É, E aí, vamos para uma videoaula, tá bom? Nós estamos nesse momento de quarentena, muito cuidado. Então, vamos compartilhar as informações com vocês, para que nosso tema e nossa videoaula não fique tão, tão longa. Então, nós estamos aqui gravando a videoaula com a hashtag Fica em Casa, tá bem? Hoje a nossa aula específica irá falar da Lei de Coulomb. Bem, vamos saber por que é Lei de Coulomb. E vamos ver qual será o nosso roteiro. Então vamos apresentar os objetivos da nossa aula. Vamos falar um pouquinho mais dos cuidados com a Covid-19, os dados que nós temos do Ministério da Saúde. É evidente, vamos falar de Lei de Coulomb. E vamos fazer análise e resoluções de questões, tá bem? Então, vamos lá. Nossos objetivos. Primeiro objetivo, reconhecer a interação elétrica entre cargas em termos da lei de Coulomb e sua utilidade. Então, vamos ver todos esses itens que são necessários para que nós entendamos como é essa força, por que é a lei de Coulomb e o mais importante, isso tem alguma serventia, tem alguma utilidade? Então, muita gente quer saber. Geralmente estuda, isso vai servir alguma coisa para a minha vida? Então, muitas pessoas perguntam e é importante perguntar realmente. Nosso segundo objetivo é resolver problemas utilizando a lei de Coulomb. Então, como é que eu resolvo determinadas situações, problemas, utilizando a lei de Coulomb? Então, esses são os nossos dois objetivos para a aula de hoje, lei de Coulomb. Os cuidados. Quando eu acessei esses dados aqui, esses dados eles foram acessados no dia 2, se vocês olharem bem aqui direitinho, dia 2 de junho, viu? Então, quando eu acessei esses dados, nesse dia nós tínhamos essas informações aqui no site do governo federal, que é a nossa fonte covid.saude.gov.br, tá bem? Então, eles atualizam constantemente, diariamente. Então, nós tínhamos essa quantidade de casos, mais de 300 mil casos confirmados, casos recuperados, mais de 200 mil casos recuperados. E casos confirmados e acumulados, né, já passou dos 500 mil, e assim sucessivamente. Mas o que chama a atenção aqui é o número de óbitos. Nós já temos, nesse dia que eu acessei, já era mais de 30 mil óbitos, tá bem? E a quantidade de novos casos vai só aumentando. Então, muito cuidado, por isso nós estamos fazendo a aula com a hashtag Fica em Casa e sempre chamando a atenção de vocês para tomar os devidos cuidados, as devidas precauções que estão aí disponíveis, tá bom? Então vamos lá, força elétrica, lei de Coulomb. Por que é lei de Coulomb e por que essa lei está relacionada à força elétrica entre cargas elétricas? Então esse é o Augustin Coulomb, viu? Então o que esse cara fez? Ele montou um aparato experimental, ou seja, um equipamento experimental, uma estrutura para experimentar e verificar, medir a intensidade dessas forças elétricas. Quem já esteve conosco desde o início da aula, lá em fevereiro, nós já falamos de tudo isso. Bom, já falamos do princípio eletrostático, da conservação da carga e principalmente de um dos princípios da eletrostática, que é a força de interação entre as cargas. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. E que é isso? Carga negativa com carga negativa se afasta, não se atrai. Carga positiva com carga positiva se afasta, não se atrai. Carga positiva e carga negativa se atraem. Bom, e o que o Coulomb fez? Ele foi medir a intensidade dessa força. Por isso, lei de Coulomb. Tá bem? Então o nome dele é Augustin Coulomb, viveu aí, salvo engano, de 1736 até 1806. Não teve um longo período. Como é essa balança que ele montou? Vou trazer, isso aqui é uma ilustração virtual. Então, aqui
eu tenho essa região inferior, onde ficam as cargas, as esferas que serão eletrizadas. Essas esferas aqui, inicialmente, elas estão neutras. Esse fio, olha, isso aqui é um fio de prata que está conectado a este medidor, neste tubo superior. O que se faz aqui? Elas estão presas, essas esferas? Não, elas estão soltas, viu? O que ele faz? Essa região, ela tem um orifício aqui. Para que serve esse orifício? Porque aqui ele vai introduzir uma esfera eletrizada no interior desta balança, viu? Então, uma esfera eletrizada. O que é essa esfera eletrizada? O que ele vai fazer? Ele vai manter contato com essa outra esfera que está aqui dentro. Viu? Ela estava neutra. Então, quando manter contato com a esfera eletrizada, elas vão se eletrizar com carga de mesmo sinal. O que acontece quando dois corpos estão eletrizados com carga de mesmo sinal? Eles se repelem. Bom, e aí causa uma torção aqui. Vocês observarem essa setinha, esse sistema aqui, ele vai girar no sentido anti-horário. Vai girar totalmente? Não. Vai girar só alguns graus. Se esse sistema aqui embaixo gira, o nosso medidor aqui em cima, que está ligado a esse mesmo fio, também irá girar. Tá bem? Então, assim, fazendo essas medidas, e todas elas são graduadas em graus, viu? Essas medições que vocês estão observando aqui são graduações em graus, viu? Girou quantos graus? Vai de 0 até 360. Então, a rotação foi de quanto? 36 graus, 18 graus, 15 graus, viu? Aqui embaixo ela também é toda graduada, só que nós tiramos uma fotografia de maneira a você ver o sistema internamente. Aqui é uma apresentação do que ele apresentou lá nos anos 1700, desculpa, e para você ter uma noção, né, a imagem traz uma característica bem rústica daquela época, mas entretanto uma ilustração muito bem feita para aquela época. E aqui eu trouxe um GIF, uma animaçãozinha, para que a gente pudesse verificar esse sistema internamente. Então, olha só, uma carga eletrizada é colocada no interior da balança. Você pode observar aqui. Mantém contato com uma segunda esfera no interior da balança. Ao manter contato, elas se eletrizam com carga de mesmo sinal, e isso faz com que esse sistema entre em rotação, no sentido anti-horário. Mas esse sistema está ligado por um fio de prata no nosso medidor angular também na parte superior do tubo da balança. Então, se esse sistema aqui embaixo ele rotaciona, lá em cima também rotaciona. E vai rotacionar em quantos graus? Então, essas foram as medidas que o Coulomb fez na época para chegar à conclusão de uma definição matemática, que nós usualmente chamamos de equação, outros gostam de chamar de fórmula. Eu geralmente gosto de chamar de equações ou definição matemática, para poder relacionar e ter condições de medir a força elétrica existente entre as cargas. Então, a partir daí. E que equação é essa? Essa é a equação da qual nós vamos tratar agora. Mas antes nós vamos fazer só um pequeno lembrete, viu? Que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, viu? Aqui está essa ilustração. Então, a equação que nós estamos apresentando é o que nós chamamos da equação da lei de Coulomb, que diz o seguinte: que a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E essa força está relacionada com o princípio da terceira lei de Newton, porque essas cargas se atraem, se repelem com força de mesma intensidade. Bem, então, a força ela é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que se nós aumentarmos o módulo entre as cargas, a intensidade da força também irá aumentar. Então, aumentar o módulo, ou seja, o valor da carga, viu? Então, aumenta só de uma? Não, pode aumentar das duas. Então, se aumenta o módulo das duas cargas, a força também irá aumentar muito mais. Se aumentar o módulo só de uma carga, a força também irá aumentar. E se diminuir, a força também irá diminuir. Então, por isso que são grandezas diretamente proporcionais. Se uma dessas grandezas aumenta o seu módulo, a outra também irá aumentar. Se uma dessas grandezas diminui seu módulo, ou seja, seu valor numérico, a outra também irá diminuir. Em relação à distância, são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a distância, menor a força de interação entre essas cargas, tá bem? Mas também tem a constante elétrica, a constante estática, que é esse K, viu? É chamado de constante eletrostática porque depende do meio em que as cargas se encontram. Onde essas cargas estão? Né? No vácuo? Né? Em que meio? No ar? Num gás? Então, aqui no vácuo, o valor dessa constante é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Aí, nossa, isso aí tudo? Não. Isso aí é a unidade de medida. Bom, a unidade de medida é um parâmetro de observação. Está bem? Então, por que é newton? É newton porque a força é medida em newton no sistema internacional. Metro quadrado é metro quadrado porque a distância é medida em metro no sistema internacional. Esse C é de Coulomb. Vejam vocês que ele é maiúsculo porque faz referência ao nome próprio de Augustin Coulomb, ao quadrado, porque aqui eu tenho produto entre as cargas. É a unidade de medida das cargas. Então, aqui quando eu multiplico Coulomb vezes Coulomb, vai dar Coulomb ao quadrado, tá bem? Mas, professor, e se essas cargas estivessem em um outro ambiente que não fosse o vácuo? Falando disso, no roteiro que está aí na sala de aula virtual, que é o Google Classroom, eu coloco alguns links adicionais, opcionais, tá bom? Para que vocês se tenham alguma curiosidade, quer saber um pouco mais, tá lá na descrição, tá bem? E um desses links é falando sobre o que é o vácuo, tá bem? Então, se elas estiverem em outros meios, como água, quartzo, benzeno, papel, etanol, petróleo, polietileno, vejam vocês que os valores dessa constante eletrostática, ela muda, viu? Então, os valores já não são mesmo. Já não é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, isso muda de acordo com o meio em que a carga se encontra, tá bem? Então, nesse sentido. Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho mais da lei de Coulomb, mas agora fazendo uma análise gráfica da relação da força em função da distância, que nós já falamos no slide anterior, que são grandezas inversamente proporcionais. Não? Então, como é que é isso? Olha, esse é o gráfico, representado por essa curva. Isso aqui que é o gráfico. No eixo Y mede a intensidade da força e no eixo X mede a distância. Força em newton e a distância em metro. Por que é essa curva, né? Por que não é uma reta? Então aqui nessa curva vai indicando que quanto maior a distância entre as cargas, menor a intensidade da força. Aí eu vou fazendo isso passo a passo, quer ver? Observem aí vocês. Distância 1 para a força 1. O que eu indico? Que na distância 1, que está próximo da origem, estou indicando que as cargas estão próximas uma da outra. Então, a força entre elas é maior. Observa que está lá no topo a força 1. Mas à medida que eu vou aumentando a distância entre as cargas, essa força vai diminuindo. Vão observando o que está acontecendo lá no gráfico. Ó. Distância 2, força 2. Distância 2 aumentou, mas a força 2 reduziu em comparação com a 1. Por quê? Porque eu estou aumentando a distância entre as cargas. Distância
3, as cargas estão mais distantes uma da outra. Então, a força 3 é menor do que a 1, menor do que a 2. Bom, distância 4, uma distância maior entre as cargas. A força reduziu ainda mais. Por isso, são grandezas inversamente proporcionais. A força elétrica e a distância. E a distância é ao quadrado, viu? Em termos de valores, se nós fôssemos colocar isso em forma de valores e não em forma algébrica, então como é que ficaria? Nesse gráfico seguinte, ficaria aqui, ó, viu? Quando a distância entre as cargas for 1 metro, a intensidade da força será de 360 newtons. Quando a distância for de 2 metros, olha a intensidade da força, cai para 90 newtons. Se a distância entre as cargas for de 3 metros, a intensidade da força reduz para 90 newtons. Vai ser todo o tempo esse valor? Não, porque depende de quem? Depende do valor da carga, depende da distância entre elas. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Então eu trouxe esse segundo gráfico só para você ter observar melhor como a força e a distância são grandezas inversamente proporcionais e quando uma aumenta o seu módulo, a outra reduz o seu módulo. Bom, essa é a relação. Então, vamos lá. Certo, chegamos aqui no outro ponto. Para que serve? Aqui nós temos o funcionamento da impressora. Deixamos também no roteiro um link para que você assista um vídeo de maneira que você possa entender melhor o funcionamento da impressora. E onde está presente a força elétrica, viu? Então, olha, começa aqui, os papéis para cópia, o cilindro compressor aquecido, esse papel, ele vai passar por esse cilindro aquecido, por isso que quando a Xerox ou a impressão de algum material que você pega naquele momento, ele sai, o papel sai bem aquecido. Cilindro de selênio, que é exatamente aqui onde ocorre a impressão, viu? Lâmpada, que na verdade é que essa lâmpada ela vai emitir um feixe luminoso para eletrizar esse cilindro e o documento sai aqui original. Então, como é que acontece isso? Essa lâmpada, que na verdade é um feixe luminoso, eletriza esse cilindro de selênio. Se vocês observarem aqui embaixo, eu tenho o passo 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Então, o primeiro passo, esse cilindro de selênio, ele é eletrizado. Tá bem? No segundo passo, viu? O que vai acontecer aqui no segundo passo? A lente, ela vai eletrizar esse feixe aqui, ó, vai eletrizar a região do cilindro que deverá receber tinta. Vocês observaram, ele está aí fazendo a ilustração da impressão do número 3. Vai sair o número 3 impresso no papel. Então, esse cilindro ele precisa ser eletrizado exatamente nessas posições em que o número 3 deverá ser impresso no papel. Então, só essa região será eletrizada do cilindro. Viu? Para que isso? Para que na hora que o toner passar, porque na hora que a tinta, o toner quer dizer tinta em pó, na hora que ela se aproximar desse cilindro eletrizado, ele já está eletrizado, então ele vai atrair a tinta em pó, ou seja, o toner, só para essa região eletrizada. Então é aí que está a força elétrica. É aí que está a importância da lei de Coulomb. Viu? Então, nesse exato momento, a tinta em pó, que é o toner, é atraído só para essa região que foi eletrizada. E atraído como? Por uma força eletrostática. Ou força elétrica. Tá bem? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, no quarto passo, aqui embaixo, viu? Essa tinta, ela será impressa no papel, também por novamente uma nova força de atração. Viu? E no final,
o cilindro compressor aquecido faz a conclusão dessa cópia pronta, porque essa tinta ela está em pó, viu? Como é que vai ficar um pó no papel? Não faz sentido. Então, esse último passo nesse cilindro aquecido quando esse aquecimento vai fazer com que a tinta em pó ela mude de estado físico para o estado líquido, é o estado em que nesse momento ela faz essa impressão no papel, viu? Algumas impressoras de jato de tinta, às vezes você faz a impressão, algumas pessoas têm o cuidado para não tocar, porque a tinta está ainda fresquinha no estado líquido e às vezes pode borrar. Tá bem? Mas tem um link aí na descrição, no roteiro que está aí na sala virtual de vocês, falando sobre o funcionamento da impressora. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos à nossa primeira questão. Tá bem? Força elétrica. Questão 1. Olha lá. Diz aqui. Em uma aula experimental realizada em laboratório, um professor colocou duas partículas eletrizadas com cargas Q1 e Q2 a uma pequena distância. Como resultado, os alunos observaram que as partículas se atraíam. O professor fez, então, dois questionamentos. Primeiro, o que se pode afirmar sobre os sinais de Q1 e Q2? Olha, nós não podemos afirmar ainda nada sobre os sinais de Q1 e Q2. Nós não sabemos quem é positivo e quem é negativo. Nós só podemos dizer que as cargas 1 e 2 se atraem por estarem eletrizados com carga de sinais diferentes. Eu sei dizer que uma é positivo e outra é negativo, mas nós não sabemos quem é ainda. Bom, então eu posso dizer isso como resposta. Estou dando a minha resposta aí também em destaque, tá bom? Letra B, a outra pergunta que ele faz. A carga Q1 é repelida por uma terceira carga Q3 positiva. Olha, aí ele já me dá um sinal. Q3 positiva. Qual é o sinal da carga 2? Olha, se a carga 1 é repelida por uma terceira carga Q3 positiva, então Q1 também é uma carga positiva. Então a partícula Q1 está eletrizada positivamente. Por que eu sei isso? Porque ela se repeliu com a carga 3. E a carga 3 é eletrizada positivamente. Tá bem? Eu já parto desse princípio. E qual é o sinal da carga 2? Negativo. Por quê? Porque a carga 1 com a carga 2 se atraem. Então vamos ilustrar isso? Olha lá, a carga 3 é positiva. Quem informa isso é o problema, não sou eu. Viu? E ele diz que a carga 3 é repelida com a carga 1. Olha que o sinal do vetor força em sentidos opostos, indicando que essas duas cargas têm o mesmo sinal e se afastam uma da outra. Viu? Então, são duas cargas de mesmo sinal positivo. E a carga 2, ela é negativa. Por quê? Porque a carga 2 se atrai com a carga 1. Quem que disse isso? O problema no seu enunciado. Enfatizamos isso também na letra A. Pronto, resolvido o problema. Vamos para o próximo. Vai ficar um pouco longo, viu, gente? Mas vamos lá. Em um experimento simples, duas partículas eletrizadas com cargas elétricas idênticas foram utilizadas para o estudo da intensidade da força de repulsão com a distância. O gráfico apresentado a seguir mostra como a intensidade da força de repulsão variou de acordo com a distância entre elas. Então, aí eu já estou na questão 2, nós vamos fazer agora a análise de uma questão fazendo uso do gráfico, esse gráfico que nós já discutimos nessa mesma aula aqui. Então, como o experimento foi realizado no vácuo, a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado à nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Olha, ele faz a referência como o experimento foi realizado no vácuo, viu? E olha o gráfico. O que o gráfico está dizendo? Qual é a informação gráfica aqui? Que quando a distância for 0,1 metro, a força entre as cargas é de 9 vezes 10 a terceira Newton.
Bom, quando a distância aumentou para 0,3 metros, não sei se vocês estão observando, a força reduziu. Mas reduziu para quanto? O gráfico não informa. E se não informa, com certeza ele vai nos perguntar qual é a intensidade dessa força. Então vamos às perguntas. Ele diz lá na letra A, determine a intensidade da força de repulsão denominada F no gráfico. Olha aí, viu? Já cantei a bola aí para vocês. Qual é o valor dessa força F? Ele quer saber isso. Então vamos aos passos. Né? Então, de acordo com a lei de Coulomb, o que eu já observo? Eu já observo que quando a distância é 0,1 metro, a força é 9 vezes 10 a terceira. Até faço essa descrição aqui, ó. Viu? E agora, o que aconteceu com a distância? Aumentou para 0,3. Viu? E se aumentou para 0,3, essa distância aumentou 3 vezes. Então a minha força vai reduzir. Vai reduzir 9 vezes. Como é que eu faço isso? Eu faço toda essa descrição aqui, ó. A distância 2 é 3 vezes a distância 1. Você pode multiplicar 3 vezes 0,1, vai dar 0,3. Bom, então a distância 2 ao quadrado. A distância 2 é 3 vezes a distância 1 elevado ao quadrado. Então 3 ao quadrado dá 9. D1 ao quadrado é D1 ao quadrado. Mas o que nós observamos? Quem é tudo isso aqui? Ó? É a força 1. E o 9? O 9 mantém. Qual é a força 1? A força 1 é quando a distância 1 é 0,1 metro. Essa força é 9 vezes 10 a terceira. Dividido por 9. Olha, 9 dividido por 9 dá 1. E o 10 a terceira? Eu mantenho. Então, portanto, eu concluo que essa força é 1 vezes 10 a terceira. Então, a força reduziu de 9 vezes 10 a terceira para 1 vezes 10 a terceira. Bom? E a última pergunta, o módulo da carga elétrica existente entre as cargas. Então, qual é o valor da carga elétrica? Ele diz que as cargas são idênticas. Então, de novo, eu faço uso da lei de Coulomb, mais uma vez, viu? E já observo aqui. Aqui eu vou fazer o uso aqui, olha, da distância 0,1 com a força 9 vezes 10 a terceira. Então, aqui, olha, a força 1 é 9 vezes 10 a terceira. O valor da constante K, 9 vezes 10 a nona. As cargas aqui, por que eu coloquei idêntica? Q maiúsculo e Q maiúsculo. Porque elas são idênticas, o problema é informar isso. E a distância é 0,1 metro. Em notação científica, dá 1 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso ao quadrado. Continua. Ó, eu conservo tudo. 9 vezes 10 a terceira, igual a 9 vezes 10 a nona. E aqui, Q vezes Q, daqui ao quadrado. Aqui, isso aqui é tudo esse termo, todo esse termo elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, dá 1. 10 elevado a menos 1, elevado ao quadrado. 10 elevado a menos 2. Como é que a gente faz isso? Só multiplica, viu? Conserva a base 10 e multiplica. Menos 1 vezes 2. Continuando. Aqui, olha, o 9, esse 9 eu simplifico com este. Até esqueci de colocar aqui uma linhazinha tracejada para indicar esse corte, né, essa simplificação. Então, só restou o 10 a terceira e só restou o 10 elevado a 9, porque o 9 aqui no primeiro membro com esse 9 aqui no segundo membro eu posso simplificar, tá bem? E aí restou isso. O que eu faço? Faço produto dos meios pelos extremos. Então, multiplico 9, 10 a terceira por 10 elevado a menos 2, igual a 10 a nona vezes Q ao quadrado, que vai dar 10 elevado a menos 1. Esse 10 elevado a 9 que está lá multiplicando a carga, ele vai passar dividindo, está multiplicando, passa dividindo. Viu? Aí eu já isolo Q ao quadrado. E aí, dividindo 10 elevado a menos 1 por 10 elevado a 9, dá 10 elevado a menos 10, igual a Q ao quadrado.
extraindo a raiz quadrada, porque eu quero saber qual é o valor de Q, não Q ao quadrado, Q representa a carga elétrica, eu chego à conclusão que essa carga é 10 elevado a menos 5 Coulomb, viu? Então, eu sempre projeto a aula para 25 minutos, mas a gente vai aprendendo aí um pouquinho, já chegou aos 30 minutos, então nós vamos dar um tchau aí para todos vocês, muito obrigado, e eu espero um feedback, dúvidas, perguntas, vou colocar meus e-mails de contato, meus e-mails e outros contatos que vocês possam falar comigo, tá bem? Muito obrigado